Quando eu conhecia Jesus, quando eu conheci Jesus de verdade, e por que eu estou usando essa expressão de verdade? Porque aqui no nosso país, ou no Ocidente, é muito comum a gente ter contato com a vida de Jesus, com a Bíblia, por causa da Igreja Protestante, da Igreja Católica e toda a colonização nossa. Então a gente acaba tendo um conhecimento histórico, um conhecimento religioso, cultural de Jesus. Mas quando eu realmente tive uma experiência verdadeira, quando eu nasci de novo, E antes de falar sobre a experiência em si, o que essa experiência trouxe para mim, eu quero falar como eu era quando eu conhecia Jesus só como alguém que eu admirava, muitas vezes como um amuleto. Eu lembro muitas vezes da minha adolescência eu recorrendo a Jesus por medo, medo de alguma coisa ruim, Então, Jesus acabava sendo um amuleto para mim naquela época. Eu lembro que eu estudava no colégio interno e antes de dormir eu sempre tinha que pegar o Novo Testamento, aquele Novo Testamento dos Gideões, pequenininho. Eu tinha que ler ele. Se eu não lesse, parecia que alguma coisa ruim ia acontecer comigo no outro dia, mas muitas vezes nem tinha entendimento do que eu estava lendo. E a minha vida naquela época, embora eu conhecesse Jesus, mas só de ouvir falar, só de história, só de assistir filmes e ver desenhinhos, e eu era apaixonado por Jesus, mas eu não sabia o que Jesus queria de mim, eu não conhecia Jesus mais profundamente. E isso trouxe marcas na minha vida, machucou pessoas, o meu relacionamento com meus pais, com meu irmão, com a sociedade. Muitas vezes eu era uma pessoa inconsequente, eu era uma pessoa dominada pelos meus desejos. Embora vez ou outra eu aparecesse na igreja, já tinha sido até batizado, aos 15 anos eu fui batizado, mas isso não havia mudado ainda a minha vida, porque eu ainda estava conhecendo Jesus de uma forma errada, não da forma verdadeira. E foi quando eu realmente tive a experiência de conhecer verdadeiramente a Jesus, uma experiência que é o novo nascimento, que mudou totalmente o meu coração, Porque a primeira coisa que acontece é o nosso coração que muda, porque o Espírito Santo vem habitar em nós. E isso aconteceu na minha vida, e quando isso aconteceu na minha vida, a verdadeira mudança começou a acontecer. Eu comecei a restaurar o meu relacionamento com os pais, com meu pai, com a minha mãe, com meu irmão, com as pessoas com quem eu tinha algum conflito na sociedade. E isso começou a mudar radicalmente a minha vida e mudar o meu comportamento. Eu comecei a ter domínio sobre a minha própria vida, o que antes eu não tinha. Eu comecei a entender o que era pecado, eu comecei a entender o que Jesus esperava de mim e principalmente o quanto Jesus realmente me amava, o quanto ele tinha feito por mim. E esse conhecimento verdadeiro de Jesus, esse conhecimento verdadeiro de quem é a pessoa de Jesus, o que ele pensa sobre mim, o que ele espera de mim, e o propósito que ele tem para a minha vida, e viver esse propósito, isso começou a mudar completamente o meu comportamento e as minhas relações. A minha vida foi transformada por isso. Agora, como isso aconteceu, como que eu tive essa experiência profunda, como isso aconteceu? Isso aconteceu quando eu comecei a ter um relacionamento íntimo, pessoal com Jesus. Quando eu comecei a estudar a Bíblia e conhecer Jesus com mais profundidade. Quando eu comecei a ter mais tempo na presença de Deus, orando e falando com Deus, ouvindo a voz dele. E isso foi o desenvolvimento de um relacionamento íntimo. Não tem outra forma de nossa vida ser modificada, ser transformada, se não for através desse relacionamento íntimo com a Palavra de Deus, com o Espírito Santo, com o próprio Deus. E isso, para você entender melhor, eu quero deixar uma passagem bíblica para você, eu quero deixar um verso que está no livro de Salmos. O capítulo 9, versículo 10, diz que aqueles que conhecem o seu nome, estes confiarão em ti. E esse conhecer, no original hebraico, é a palavra yada, da raiz yada, que significa conhecer numa intimidade, uma experiência
de um relacionamento íntimo. E é isso que faz com que nossa vida possa ser transformada. A partir do momento que a gente conhece da forma correta Jesus, e isso começa a nos levar a uma confiança no que Ele tem para nós, uma dependência dEle, e isso é o que vai transformar nosso comportamento. E não digo para você que a minha vida, eu estou 100% mudado, transformado, mas cada dia eu tenho sido transformado por esse relacionamento profundo e íntimo que eu tenho com o Senhor.